Olá a todos, paz seja convosco. Meus irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um assunto que eu acredito que seja extremamente importante para todos nós que estamos aí na jornada da vida cristã. Todos nós que entregamos a nossa vida a Cristo e vivemos hoje como discípulos de Jesus. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, ele trata deste assunto de uma forma, eu acredito que tanto clara como também enfática. Pedro fala acerca da santidade e de como é importante tanto a igreja entender o que significa santidade, por que deve viver em santidade e de que forma deve manifestar isso no mundo em que vive. Eu quero ler aqui com vocês o texto do apóstolo Pedro em sua primeira epístola, no primeiro capítulo, quero ler a partir do versículo 14, que diz assim: Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Mas afinal de contas, antes até mesmo de fazer algumas considerações aqui neste texto, o que significa santidade? Viver em santidade, ter uma vida santa, significa viver uma vida separada para Deus. É viver uma vida como aquele que rompeu uma vida com o mal, com as trevas, e agora vive uma vida para o seu Senhor, para o seu Deus, que o resgatou dessa vida de trevas. Isso é viver em santidade, é viver uma vida separada para Deus. Agora aqui o apóstolo Pedro está escrevendo para uma igreja que não se concentrava mais nos grandes polos religiosos ou missionários, podemos dizer assim. A igreja não estava mais concentrada em Jerusalém, nem em outros centros missionários, como foi o caso de Antioquia, ou até mesmo da igreja, de uma grande igreja que surgiu na região de Éfeso. Agora a igreja estava em todos os lugares, praticamente, alcançando muitas regiões deste mundo, principalmente Roma. A igreja havia chegado lá. Nós sabemos que era o centro, na verdade, do mundo naquele momento, no período em que a igreja nasceu, no primeiro século da igreja. Tanto no que diz respeito à cultura, quanto no que diz respeito à vida política e social, Roma exercia uma influência muito grande na vida do mundo naquela época. Não seria diferente que também estava exercendo, não seria diferente na vida daquele que havia entregue a sua vida para Jesus. Mas afinal de contas, essa igreja agora que estava em Roma, estes irmãos que haviam aceitado viver com Cristo, viviam uma fé no seu Senhor, diante de tudo que estavam presenciando em Roma, tanto com as atrocidades da perseguição, como também com a fascinação do mundo romano naquele período, de que maneira que a igreja deveria viver? O apóstolo Pedro exorta que deveria viver em santidade, separada para Jesus. Algumas considerações rápidas eu quero fazer aqui, diante até mesmo do que Pedro escreve. Ele diz aqui, olha, vivam como filhos da obediência, sejam obedientes, e não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente, conforme a vossa ignorância, ou seja, que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Não se amoldem as paixões, a vida que vocês tinham antes, que era a vida de pecado. Não vivam mais agora que vocês estão vivendo com Cristo da maneira com que vocês viviam antes. Vivam conforme a vida no seu Senhor, conforme a vontade de Deus. Não alimente mais aquela vida que era uma vida de pecado, conforme as paixões carnais que vocês tinham antes. Não permitam com que estas coisas amoldem, ou seja, modelem a vida de vocês. Não permitam que isso seja um padrão de vida. Pelo contrário, o que deveria ser o padrão de vida para a igreja era o exemplo de Jesus Cristo. Então Pedro, inicialmente aqui, ele já dá essa dica, orientação para a igreja. Não vos amoldem aos desejos que vocês tinham anterior a uma vida com Cristo, conforme uma vida ignorante, ou seja, sem o conhecimento do seu Senhor. Mas pelo contrário, ele segue dizendo, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, se a igreja deveria viver então em santidade, não mais conforme a vida no pecado, a vida que tinha antes, de que maneira então a igreja deveria viver? Em santidade, mas somente em alguns aspectos da vida, conforme algumas circunstâncias? Não. Pedro orienta aqui, em todo o vosso procedimento.
Ou seja, proceder uma vida de santidade em todas as áreas da vida e também em todas as circunstâncias. Há muitas pessoas que dizem até, né, que tem conhecimento de muita gente que manifesta uma vida de santidade dentro de uma igreja, entre os irmãos em Cristo, mas quando está vivendo fora, né, desses ambientes, longe dessas pessoas, vive uma vida completamente paralela. Não, isto não é uma vida em santidade. O que a Bíblia nos diz, o que Pedro orienta, o que a palavra de Deus pede para fazer, né, ou proceder conforme uma vida em santidade, deve ser em todo o nosso procedimento, em toda a nossa maneira de viver. E ele sela, na verdade, aqui, esse trecho, né, essa perícope aqui, dizendo o seguinte: por que está escrito? Sede santos, porque eu sou santo. Ele faz uso aqui da referência do livro de Levíticos, capítulo 11, versículos 44 e 45. Por que então devemos viver em santidade? Por que devemos então viver uma vida separada para Deus? Por que devemos ser santos conforme Deus que é santo? Porque esta é a ordem dele, porque esta é a vontade dele. Ou seja, a vontade de Deus para a sua igreja é a de que todos nós sejamos santos. E sermos santos é nós refletirmos para o mundo a imagem e semelhança daquele que é o modelo de santidade para todos nós, que se chama Jesus Cristo. Volta e meia, eu acredito, este deve ser um assunto que deve ser tratado entre nós. Seja esse assunto tratado de uma forma enfática, seja até mesmo, em muitos casos, dependendo do caso, até mesmo de uma forma mais firme, ou até mesmo, por que não dizer, pesada, mas é um assunto que deve ser tratado. Todos nós devemos ser santos, assim como é santo aquele que nos chamou. Ele derramou o sangue precioso dele numa cruz, nos lavou do pecado, nos tirou das trevas, nos colocou na luz, para todos nós vivermos com ele e como ele, e manifestarmos essa vida em santidade em todo o nosso procedimento, em todas as áreas da nossa vida e em todas as circunstâncias que nós vivemos. Que possamos entender que a vontade de Deus é a de que todos nós vivemos uma vida em santidade. Sejamos pessoas santas. E assim podemos então manifestar para o mundo a glória de Deus e dizer que de fato somos sal e somos luz para este mundo que vive em trevas. Ok? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe. Se você conhece alguém que precisa entender um pouco mais sobre alguns assuntos nas Escrituras Sagradas, também compartilhe esse vídeo. Obviamente, este assunto tratado aqui neste vídeo não se esgota aqui. Este texto não é o único texto nas Escrituras, mas ele funcionou hoje para nós como base, para nós tratarmos um pouco acerca dele e podermos entender acerca deste assunto também, né, que é de suma importância para aquele que vive com Cristo, ok? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.